Olá, você que nos assiste online, é um prazer ter você conosco. Espero que você esteja tendo um ótimo dia na sua semana. Hoje nós terminamos a nossa série de Efésios. Acredito que essa mensagem vai ser muito edificante para você. Assista, fique à vontade para compartilhar com seus amigos. E se você quiser, estiver em Volta Redonda, venha nos visitar, será um prazer te receber. Fique com Deus, um grande abraço, a paz e até a próxima. Bom, nós estamos no fim de uma série. Durante 15 semanas eu falei, nós estamos no meio de uma série, mas agora nós estamos no fim de uma série. Nós passamos 16 semanas discutindo a carta aos Efésios, tem sido muito legal, nós aprendemos muito, e eu espero que hoje a gente consiga concluir em boa nota. Aí, Marco, tranquilo? Eu espero que hoje a gente consiga fechar a série de uma maneira abençoada. Nós passamos muitas coisas, eu anotei muitas coisas e hoje eu quero tentar passar para você o que seria a carta aos Efésios num discurso só, que de fato ela é um discurso só. Então o que seria a carta de Efésios de uma só vez? Se você não teve a oportunidade de assistir todas as outras, nós temos no site da igreja, capelachurch.com, você pode entrar lá no ícone do YouTube, tem todas as mensagens lá, você pode acompanhar. E hoje, a conclusão dela, acho que depois de 16 semanas, eu resolvi chamar essa mensagem de O Evangelho de Paulo. Se você abrir a sua Bíblia e procurar o Evangelho de Paulo, você não vai achar. Mas lendo a carta de Efésios, eu cheguei à conclusão de que podia ser que Paulo gostaria de comunicar o Evangelho dele. Assim como nós temos o Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, que na verdade não é Marcos, provavelmente é Pedro, o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho segundo João. O Evangelho, na verdade, ele não é segundo ninguém, nem Mateus, nem Marcos, nem João, nem Allan Kardec, nem Max Lucado, nem ninguém. O Evangelho é um só. O Evangelho é o Evangelho de Jesus. E Paulo tem um evangelho muito similar ao evangelho de Jesus, talvez porque ele tenha recebido um evangelho de primeira mão, quando ele teve uma visão, talvez porque ele tenha aprendido vários conceitos judaicos através do ensino de Gamaliel, porque a maioria do Novo Testamento, como a gente aprendeu, é baseado em textos e passagens do Antigo Testamento. No começo da nossa série, nós dizemos o seguinte: tem um filósofo e teólogo que diz que o evangelho contido na carta aos Efésios, ele desafia o nosso entendimento superficial do Evangelho de hoje. E aí muita gente acha que o Evangelho se tornou superficial. Não é isso que ele quis dizer. O Evangelho não é superficial. O nosso entendimento é que é superficial, porque o Evangelho nunca muda. Deus nunca muda, nunca mudou, nem nunca vai mudar. Mas o nosso entendimento se tornou superficial. Por quê? Porque nós transformamos o Evangelho num conto de fadas. É um evangelho que atende todas as minhas necessidades. Nós, como sociedade, transformamos o evangelho nessa jogada de negociação, que Deus atende os meus pedidos e eu não preciso fazer nada. Eu determino aquilo que Deus quer, aquilo que eu quero que Deus queira, e Ele faz por mim. É o evangelho da barganha. E isso é muito superficial, porque isso não é evangelho. Isso é um conto de fadas que inventaram nas igrejas e a gente comprou essa ideia. Mas isso não é evangelho. O evangelho é diferente. E hoje a minha intenção é tentar comunicar isso para você. O evangelho de Paulo. O evangelho que é um sistema de crenças que é focado no coletivo. Está aí uma grande novidade. O evangelho, o cristianismo, não é uma religião individualista. Não é uma religião do eu, é uma religião do nós. O Evangelho é uma religião comunitária, é um conjunto de crenças do comunitário. Só existe nós, não existe você nem eu, só existe nós. Nós até tivemos uma brincadeira, né, que agora a gente pode adotar de fato o erro gramatical que a gente diz é nós, porque o Evangelho é nós, não sou eu nem você. E no Evangelho contido na carta aos Efésios existe uma ideia central, que eu quero começar essa mensagem com você, com isso na sua cabeça. Existe uma ideia central no Evangelho contido em Efésios, o Evangelho de Paulo. Quem se arrisca a dizer qual é essa ideia central?
Nós cantamos sobre ela hoje. Faz chover perdão e graça. O Evangelho em Efésios é graça pura. É de graça, é gracioso, é graça pura. Na verdade, o Evangelho ele pode ser dividido ali, se a gente ler a carta de Efésios, no antes e depois da graça. Você deve se lembrar nas mensagens quando eu citei, principalmente no capítulo 2 e 3, quando nós falamos a respeito da salvação pela graça. Você lembra desse versículo? Vós sois salvos pela graça, através da fé, e não por, mas para as boas obras. Esse é o Evangelho, pela graça de Cristo. Antes da graça, eu e você estávamos mortos. Lembra desse texto no capítulo 2? Antes da graça, eu e você estávamos mortos. Mortos em nossos pecados e transgressões. Olha como é constrangedor, sabe por quê? Porque morto não fala, morto não responde, morto não reage. Já pegou uma pessoa morta deitada lá no IML, você fala para ela assim, levanta daí, ele não levanta, a menos que seja um milagre, como Jesus fez com Lázaro, mas o morto não reage. Então quando a gente prega o Evangelho, por que é importante a gente entender o Evangelho em Efésios? Quando a gente prega o Evangelho, nós precisamos dessa perspectiva, que o Espírito Santo não deu uma ajudinha para a gente ser salvo, e aí eu fiz algumas coisas para ser salvo. Não, nós estávamos mortos, e gente morta não reage. Gente morta está morto, mas, como a gente diz, né, a conjunção adversativa, mas Deus, na sua graça e misericórdia, nos deu fôlego de vida, nos fez vivo novamente em Cristo Jesus. É a expressão que você vai encontrar em Efésios o tempo todo. Ele nos fez vivo em Cristo, nos assentou em lugares celestiais. Não tinha nada que eu e você pudéssemos fazer para que nós fôssemos salvos. Não é um concurso onde Deus fala para você assim, ó, aqui estão os 3 pré-requisitos para você ser salvo. Se você conseguir bater esses pré-requisitos, você será salvo. Não, assim era a lei, assim era o Antigo Testamento. Se você obedecer, você se dá bem. Se você desobedecer, você se dá mal. Assim era o Antigo Testamento. No Novo Testamento é totalmente ao contrário. Muda tudo, vira de cabeça para baixo. No Novo Testamento, nós entendemos que não tem nada que eu possa fazer para ser salvo, mas eu fui salvo única e exclusivamente pela graça de Jesus. Amém? Já começamos aí o entendimento do Evangelho. Quando a gente entende isso tudo, a gente começa a entender a diferença entre a lei e a graça, que foi o que nós discutimos. Antigo Testamento e Novo Testamento. E aí eu quero te propor uma brincadeira. Pensa no Antigo Testamento, mas não no da Bíblia, no seu Antigo Testamento. Você tem um Antigo Testamento e um Novo Testamento. Você tem antes de Cristo e depois de Cristo. Assim como o mundo dividiu as suas eras em antes e depois de Cristo, você também tem antes e depois de Cristo. Ainda que você tenha nascido num lar cristão, houve uma hora em que você teve que ter consciência do que Jesus fez por você. O seu antes e depois de Cristo é importante para você entender. Porque antes, nós vivíamos num mundo, aí vou voltar nas ideias do capítulo 2. Olha como que Paulo trata. Nós vivíamos num mundo decaído, um mundo entregue, se fosse falar na linguagem de hoje, nós vivemos num mundo entregue a uma cultura pornográfica. Forte isso, né? Nós vivemos num mundo entregue a uma cultura pornográfica, onde a novela das 8, no horário nobre da televisão, que as famílias se reúnem em redor da televisão, o que é costume no nosso Brasil, assistem cenas obscenas numa novela que é aberta para todo mundo ver. Numa cultura onde você dirige de carro e passa pela estrada e vê outdoors que fazem propaganda de cerveja com mulher pelada, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas essa é a cultura que a gente vive, uma cultura pornográfica, uma cultura decaída, uma cultura sem valores de moral e ética, porque o certo virou errado e o errado virou certo, e eu só me importo com aquilo que me faz bem, e se te prejudica, o problema é seu. Nós vivemos na cultura do problema seu. Olha só. Mas quando a gente começa a entender quem Jesus é, algo transforma dentro da gente e a gente começa a entender aquilo que a gente ganha. Porque a primeira pergunta que a gente faz na nossa cultura para tudo é: o que eu ganho com isso?
Já parou para pensar? Toda vez que alguém te propõe algo, seja para ajudar alguém, seja para fazer alguma coisa, a primeira pergunta que vem na mente, por mais santo que você seja, é: o que eu vou ganhar com isso? Ainda que você fale assim: mas eu faço sem esperar nada em troca. Todo mundo espera algo em troca. Eu costumo dizer que todos nós temos uma agenda. Alguns são melhores que os outros em esconder, mas todos nós temos uma agenda. Todos nós temos um objetivo de nos satisfazermos. Nós somos seres humanos, intuitivamente egoístas. E essa pergunta, quando a gente faz: o que eu ganho com isso? Eu vou te responder: o que você ganha com o Evangelho de Cristo? Pela graça, sem você precisar fazer nada. O que você ganha? Você ganha entendimento de quem é o Espírito Santo. Você ganha redenção pelos seus pecados, porque eu te desafio a colocar sua mão e falar que você viveu uma vida santa até hoje, sem pecado nenhum. Você ganhou perdão pelos seus pecados, faz chover perdão e graça. Você ganhou a redenção da sua vida, que não valia nada, porque você estava morto, e morto não vale mais nada, vai virar pó, porque do pó nós viemos e ao pó nós voltamos. Mas você ganhou redenção pela sua vida. Quando Jesus morreu na cruz, Ele entregou a vida justa que Ele viveu, a vida reta que Ele viveu, para você se apresentar perante a Deus de maneira perfeita. Você ganhou tudo isso. Você ganhou certeza da sua salvação, porque agora você sabe que não depende de você, porque se dependesse de você, você não ganhava. Você ganhou certeza da sua salvação. Você ganhou esperança na vida eterna, que agora a sua perspectiva mudou, porque a perspectiva de alguém que pensa que a vida são só 70 ou 80 anos e não tem futuro, é muito pobre, não tem perspectiva nenhuma. Se eu vivesse convencido de que a minha vida são só 70 anos aqui e dali acabou, eu não teria motivo nenhum para fazer algo que é maior do que eu ia fazer algo que só me satisfaz. E aí eu te pergunto: se as pessoas creem que a vida acaba nos 70 ou 80 e não tem vida eterna, para que se dedicar a fazer boas obras? Para que ajudar no Mac Dia Feliz, como teve ontem lá na vila? Para que ajudar a Sociedade do Câncer? Para que ajudar a igreja? Para quê? Não precisa. Se não tem perspectiva de vida eterna, se aquilo que a gente faz acaba aqui, não precisa. Mas nós ganhamos uma perspectiva nova, antes e depois da graça. Antes da graça, nós vivíamos sem Deus, sem salvação, sem esperança, sem futuro, sem perspectiva, tudo sem. Depois da graça, você vive com perspectiva, com esperança, com certeza, antes e depois da graça. Eu tenho até uma brincadeira que eu falo: antes da graça você fazia tudo e ganhava nada. Para pensar: tem que obedecer os mandamentos, tem que ser bonzinho, tem que fazer isso. Você faz tudo e ganha nada, porque ninguém consegue obedecer a lei 100%. Está escrito lá, o mesmo Paulo que escreveu Efésios escreveu Romanos, copiou de Salmos, que está no Antigo Testamento. Não há nenhum bom, nenhum justo, ninguém busca Deus. Todos estão destituídos da glória de Deus, ou seja, todos nós estávamos destinados ao inferno. Essa é antes da graça. Você faz de tudo, mas não ganha nada. Mas na graça, você não faz nada e ganha tudo. Olha a diferença. Antes da graça eu faço tudo e ganho nada. Depois da graça eu faço nada e ganho tudo. É maravilhoso. A lei era uma barreira. O Antigo Testamento era uma barreira para nós. Você que é novo nessa ideia de cristianismo, o Antigo Testamento, quando você lê os livros históricos, a história de Abraão, o desenvolvimento da lei, o que foi dado para Moisés, tudo aquilo acabou se tornando uma barreira para nós. O Tiago pregou uma mensagem maravilhosa a respeito da barreira. Mas Cristo veio para quebrar essa barreira. Então, através de Cristo, nós não precisamos mais da lei. Como diz em Hebreus, no final do capítulo 8, tudo aquilo que é velho está pronto para ser rasgado e jogado fora. Eu sei que é chocante. Talvez você esteja chocado, porque eu estou falando para você que o Antigo Testamento já não vale mais nada. É isso mesmo. Nossa, mas você falou isso na igreja, está gravado, vai para o YouTube, mas está na Bíblia. É bom para você? É. Você vai aprender a história, você vai aprender as leis, você vai aprender a sombra daquilo que veio para sempre. O Antigo Testamento é apenas a sombra, a indicação de Jesus. O Novo Testamento é a revelação de Jesus. É isso mesmo que eu estou te falando. Porque aquilo que foi antigo, o próprio Novo Testamento fala que o testamento só tem validade quando a pessoa morre. Morreu, acabou. Agora tem um Novo Testamento, uma nova aliança que elimina a antiga. Qual é a nova aliança? A graça.
Eu vou repetir isso várias vezes hoje, para você sair daqui com o entendimento de que o Evangelho de verdade não é o Evangelho de negociação com Deus. É o Evangelho onde você faz nada e ganha tudo. Só que quando você entende isso, aí você começa a deixar entrar dentro de você os valores bíblicos. Você começa a entender, por exemplo, que você não foi criado para ser um ser humano sozinho. O ser humano não é uma ilha. O ser humano, ele foi criado, ainda que você não crê em nada, ainda que você não crê em Jesus, ainda que você não tenha religião nenhuma, você pode ser budista, muçulmano, hinduísta, não interessa. Ninguém consegue viver sozinho. O ser humano é um ser social. Deus nos criou para sermos sociais. E aí você começa a entender isso. Quando você começa a entender isso, você percebe que você precisa um do outro. É a frase famosa que nós falamos aqui várias vezes: se todos participarem de tudo, ninguém terá falta de nada. A gente começa a entender. Eu me lembro que quando eu pequeno, eu fui criado por, acho que eu tive umas 5 mães. Alguém aqui passou por isso? Tinha mais de uma mãe? Uma tia, uma madrinha que cuidava? Eu tinha tias, primos. Hoje eu vejo meus primos grandes e falo, pô, peguei esse moleque no colo, troquei fralda. Quantas vezes eu não olhei esse moleque enquanto a mãe estava trabalhando? Nós vivemos em comunidade. Deus nos criou assim de propósito, não foi à toa. Tem uma história que diz que um pesquisador foi numa vila africana, talvez você já tenha até ouvido essa história. Tem um rapaz famoso no YouTube que conta essa história, chama Thiago Rodrigo, eu acho. E ele conta que um pesquisador foi numa vila africana e aí viu as criancinhas passando fome, colocou um prato de comida na frente de um grupo de crianças e falou para eles: o que pegar primeiro é seu. Daí eles deram a mão e foram andando juntos e repartiram aquele único prato de comida. E aí ele, intrigado, perguntou para eles: por que vocês fizeram isso? E aí eles responderam com uma palavra no dialeto deles, que eu não sei qual é, perdão pela falta da fonte, mas no dialeto deles eles responderam Ubuntu, que significa, na língua deles, nós somos através um do outro. Ou, traduzindo para o contexto nosso, nós somos juntos porque somos um. Não tem vida separada na comunidade deles. Que exemplo bonito para nós. Lá não existe problema seu e problema meu. Lá tudo é nosso problema. Assim Deus nos criou, para nós sermos dessa maneira. Quando você começa a entender isso, você entende tudo aquilo que fala na Bíblia. A Bíblia é tão simples de ser entendida, tão simples. O que me deixa surpresa é como que as pessoas tornam um negócio tão simples, tão complicado. É porque a gente quer fazer o nosso Evangelho, a gente quer tirar vantagem do Evangelho. Não é isso, não é isso. A Bíblia é simples de entender. Você começa a entender as frases simples. Deus é amor. Jesus falou para nós que qual foi o único mandamento de Jesus? Amar o próximo. Só isso. Se você não entender nada de hoje, você vai entender que o Evangelho é pela graça e que quando você sair daqui, o que eu preciso fazer? Você não precisa fazer nada. Mas se você for de fato salvo, você vai amar o próximo. E se todos nós amássemos uns aos outros, a vida seria muito mais fácil. De fato, se o mundo fosse governado por uma ideologia onde um ama o outro, de tal maneira que o seu problema é meu problema, nós não teríamos guerra, nada disso. Aí as pessoas se perguntam assim: mas se você crê num Deus desse, como é que pode um Deus desse deixar que haja tanto sofrimento no mundo? Só que as pessoas não entendem que não é Deus que cria o sofrimento, não é isso. Acontece esse tipo de coisa porque nós é que nos esquecemos. Sabe qual que é o problema da nossa sociedade? Principalmente dentro da igreja. Se você que está me ouvindo aqui agora, talvez você está me ouvindo online, dentro da igreja nós temos esse problema. A gente seleciona o que a gente quer de Deus. É o self-service de Deus. Eu pego o que eu gosto e eu elimino o que eu não gosto. A gente quer todo o poder, a glória e a majestade de Deus, mas ninguém quer viver uma vida de santidade e de responsabilidade perante Ele. Para pensar. Eu quero o Deus que salva, mas eu não quero me dedicar a esse Deus que salva. Eu quero o Deus que prospera, mas eu não quero trabalhar arduamente como Ele me propõe. Ele não fala lá, vai ter com a formiga, preguiçoso. A gente escolhe Deus. Eu quero esse Deus, mas esse aqui não. Mas Deus é um só, Ele é completo. Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é caridoso, Ele te ama, mas Ele também é justo. Ele não pode fazer por você aquilo que você pode fazer sozinho. A gente já discutiu esse tipo de coisa aqui. Nós escolhemos aquilo que a gente quer de Deus porque a gente vive numa comunidade, mais uma vez, numa sociedade onde a minha vontade se tornou maior do que a sua necessidade.
Olha que problema gigante que nós vivemos. A minha vontade se tornou maior do que a sua necessidade. Nós devíamos viver numa sociedade que é totalmente ao contrário, onde a sua necessidade sobrepõe a minha vontade. Ou seja, eu tenho vontade de comprar uma moto. Tem um carro na garagem, agora eu quero comprar uma moto. A gente teve um encontro aqui da Harley Davidson, por isso que eu estou falando isso. Eu tenho vontade de comprar uma Harley Davidson, que é um hobby, uma moto muito legal. Tenho muita vontade de comprar, mas eu vivo numa comunidade onde os meus irmãos mais próximos estão andando a pé. Eu posso comprar uma Harley Davidson? Pode, você faz o que você quiser, o dinheiro é seu, Deus confiou em você. Mas se você foi de fato salvo, você vai entender que você não precisa, porque a necessidade do próximo tem que ser maior do que a sua vontade. Não estou falando maior do que a sua necessidade, porque também não adianta você doar tudo que você tem e agora são dois pedindo. Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer para você que a sua vontade nunca pode ser maior do que a necessidade do próximo. Ah, se a gente aprendesse a viver dessa maneira. Eu tenho certeza absoluta que nessa sala aqui, com 40 ou 50 pessoas, se todos nós vivêssemos dessa maneira, se todos participassem de tudo, ninguém teria falta de nada. Para mim é uma vergonha saber que entre nós, alguns chegam num carro vazio e outros vêm a pé para a igreja. Para mim é uma vergonha. Por quê? Porque teria que ser automático. Eu cheguei aqui às 9, o culto começa às 9h30, vou olhar para o lado, quem não está aqui? Vou pegar o telefone, irmão, por que você não está aqui? Você não quer vir congregar com a gente? Pô, eu quero, cara, mas não dá tempo para eu chegar, eu não tenho carro. Enfim, seja lá qual for a razão, eu vou aí te buscar. Ah, eu não tenho dinheiro. Mas aí é problema seu. Não, aí é problema seu. Porque quando o irmão não vem no culto, nós aprendemos também nessa série de mensagens, quando ele não vem participar, não é ele que perde, é você que perde o que Deus ia fazer através da vida dele, única e exclusivamente. Então você tinha que torcer para a igreja estar cheia. Lembra que a gente discutiu? A igreja que cresce e não amadurece, a igreja que amadurece e que não cresce. A igreja que está vazia, cheia de gente que sabe muito, na verdade está cheia de gente vazia, porque não sabe nada. Nós precisamos fazer do seu problema o meu problema, e aí vira o nosso problema. Já falei essa frase milhões de vezes, vou repetir ela várias vezes. Deveria ser uma frase que nós vivemos a nossa vida todo dia por ela. Se todos participarem de tudo, ninguém terá falta de nada. Não é só dinheiro não, gente. Não é só dinheiro não. No nosso grupo aqui, ó, tem tanta gente que talvez não esteja precisando de dinheiro, esteja precisando só de uma conversa, só de um ombro amigo, só de tempo. Talvez você seja a pessoa mais próxima, mas você passa a semana inteira trabalhando em 2 empregos, e aí o irmão está sofrendo em casa com depressão, e ninguém consegue chegar nele, ou nela. Para pensar. Não é só dinheiro que eu estou falando. Dinheiro também. Uns precisam de dinheiro para pagar aluguel, outros para pagar uma conta, outros não receberam. Teve uma fase na nossa igreja que nós passamos onde os funcionários do Estado não recebiam salário. Era nossa obrigação fazer uma vaquinha para pagar as contas deles. Ah, mas aí é responsabilidade. Não, irmãos, esse é o Evangelho. Cada um carrega o seu peso, mas vamos dividir um fardo, porque o fardo é leve, o jugo é suave, não deve ser pesado para ninguém. Todo mundo tem sua responsabilidade? Tem, mas nós precisamos aprender a reverter a situação. Ao invés de falar, poxa vida, eu vou ter que repartir do meu, é falar, graças a Deus que eu posso repartir. Essa é a ideia do Evangelho. Vou dar mais um testemunho meu, infelizmente eu não posso falar dos outros porque eu não tenho autorização, mas essa semana eu recebi uma família que veio de Joinville e está morando comigo lá. Vou falar em números, porque eu não tenho vergonha de falar em números. Eu tinha feito uma compra de R$240 por semana, porque hoje em dia as coisas estão caras, né? Tinha feito uma compra de R$240 por semana para eu, minha esposa e minha filha. Quando eles chegaram no segundo dia, a compra acabou. Porque chegaram mais 2 bocas adultas, uma delas come bem o caramba, e um menininho pequenininho. Mas eles vieram para nos ajudar, são irmãos na fé, vieram para se estabelecer numa cidade nova, vieram lá do sul do Brasil. Eu falei, não, pode ficar aqui em casa. Meu pensamento todo dia de manhã era, graças a Deus que eu posso levantar e eu tenho o suficiente para repartir. Ah, você tem sobrando? Não, eu tenho o suficiente para repartir, porque abençoado não é aquele que tem muito, abençoado é aquele que tem para repartir. Esse é o verdadeiro significado da bênção, quando a gente reparte aquilo que a gente tem, porque é melhor dar do que receber. É uma alegria maravilhosa quando alguém senta na nossa mesa e pode comer da sua comida.
pode gastar do seu dinheiro. Estou sendo bem claro mesmo. A coisa mais gostosa que tem é quando alguém pode gastar do seu dinheiro e você fala assim: que bênção, Deus me abençoou tanto que eu posso repartir. Essa é a ideia. A ideia não é equalizar, lembra que eu falei isso? A ideia do Evangelho não é igualar todo mundo, não é todo mundo ganhar a mesma coisa, é equalizar, porque a abundância de um supre a necessidade do outro. E no outro dia, você pode até achar que você é autossuficiente, mas pode ser que um dia a sua abundância acabe e você precise da abundância daquele que um dia estava na miséria. É assim que funciona. Continuando, quero te pedir para fazer o seguinte: imagine uma sociedade, uma comunidade onde ninguém tem dificuldade de nada. Faz esse exercício comigo. Imagine isso. Imagine um grupo de pessoas que todo mundo na cidade saiba que nesse grupo ninguém tem falta de nada. Imagine uma comunidade onde a gente vive o Evangelho tão firme, tão limpo, tão claro, que as pessoas olhem para nós como antigamente e falam: poxa, esse daqui eu posso fazer negócios com ele sem me preocupar. Por quê? Porque ele segue a Cristo. Imagine se nós vivêssemos numa comunidade onde você chega e fala assim: ah, você vai lá na capela? Pode comprar, você me paga depois, não tem problema não. Eu confio em vocês porque vocês são cristãos. Imagine se a gente vivesse numa comunidade, por exemplo, onde os maridos são exemplos para a nossa sociedade inteira, onde os maridos amam a esposa de tal maneira a ponto de se entregar por ela, a ponto de se sacrificar por ela, a ponto de morrer por ela, porque ele sabe que ele é o cabeça da casa, e ser o cabeça não é ser o top, ser o cabeça é ser o servo, porque o maior de todos no reino de Deus é o servo de todos. Imagina uma comunidade onde o marido se entregue pela esposa de tal maneira que a esposa tenha tanto prazer no marido, que se submeta ao marido de tal maneira, porque submeter não é se colocar abaixo, submeter é servir um ao outro. E o que eu estou falando aqui para você está lá em Efésios, já no capítulo 5, nós estamos passando por Efésios inteiro. Imagine se nós vivêssemos numa comunidade assim, onde os filhos idolatram os pais de tal maneira que os pais são de verdade os heróis deles. Meu pai é o meu herói. Quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai. Eu não quero ser igual o cara da televisão, eu não quero ser igual o pastor, eu não quero ser igual o professor, eu quero ser igual o meu pai. Imagine uma igreja onde, quando nós tivermos um batismo, ao invés do pastor entrar de branco com a ovelha na água, o pai e a mãe entrem para batizar os seus próprios filhos, porque criam seus filhos na fé. Imagine isso. Que maravilha que seria se nós tivéssemos uma comunidade onde o trabalhador trabalha para o chefe de tal maneira que ele não se estressa, porque a gente não deve se estressar com homens, porque a nossa batalha não é contra carne e osso, a nossa batalha é contra os espíritos e potestades, e nós trabalhamos sabendo que quem observa o nosso trabalho não é o patrão, porque a gente não está aqui para agradar ninguém. Quem observa o nosso trabalho é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele recompensa. Imagina se a gente vivesse assim, numa comunidade onde todo trabalhador da capela, primeira coisa, quando a gente falou na última mensagem, quer saber se o cara é crente mesmo? Pergunta o patrão dele. Aí você vai no patrão e fala: e esse cara aí é crente mesmo? É crente, nunca chega atrasado, nunca sai antes da hora, nunca roubou um centavo, sempre se reportou a pessoa que deve. Imagina se a gente vivesse numa comunidade assim, onde a gente honra o nosso patrão de tal maneira como se ele fosse o próprio Cristo. E numa comunidade onde, se você é empresário, você trata os seus empregados como se eles fossem seus irmãos, na sua família, de sangue. Onde você paga bem porque você pode pagar bem. Você é empresário, você paga bem porque você quer abençoar os seus funcionários. Imagina se você tivesse uma participação de lucro com os seus empregados dentro do seu negócio, se eles fossem todos seus sócios. Imagina. Ontem mesmo eu fui na Casa de Vídeo, estava pagando um negocinho, comprei uma vassoura lá, aí o cara chamou no interfone: atenção, fulano de tal, associado fulano de tal. Eu falei: opa, associado? Falei pro cara do caixa: vocês são chamados aqui de associados? Ele falou: a gente é chamado de associado. Eu falei: por quê? Vocês têm participação de lucro aqui? Falei zoando, né? Ele falou: temos, nós somos todos sócios na Casa de Vídeo. Eu falei: que maravilha, o cara da Casa de Vídeo está dando um exemplo de evangelho. E você, no seu negócio, você está dando participação de lucro para os seus funcionários? Porque eles não são seus escravos. Basta você ler o que Paulo falou.
Tratem os seus empregados como se eles fossem seus irmãos. De fato, Paulo escreveu até uma outra carta para um cara chamado Filemão, que ele manda um escravo de volta. Ele fala, ó, ele veio aqui, ficou, agora estou mandando ele de volta. Pega ele aí, mas recebe ele como nosso irmão agora. E se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta. Olha só, a audácia de Paulo. Ele não falou, se ele te deve alguma coisa, resolve com ele. Não, não, não. Se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta, porque eu tenho moral para falar para você receber ele de graça. Pode pôr na minha conta aí. Ou seja, eu deveria te cobrar para você receber o cara, porque foi eu que preguei o evangelho para você, e você foi salvo por causa do evangelho que eu preguei. Mas recebe ele aí como se fosse seu irmão. Que maturidade, que maturidade. Imagine essa comunidade. Mas talvez você fale assim, isso aí é impossível, utópico. Sabe, quando eu vim para o Brasil da Austrália, eu falei, eu vou criar uma igreja, eu vou plantar uma igreja onde as pessoas participam umas com as outras, onde a gente divide as coisas, onde vai ter gente que vai ter 2 carros e vai vender um carro para comprar 2 carros para outras pessoas que não têm carro. Eu vou fazer. Um amigo meu falou para mim assim, você está sonhando, você está viajando, isso é improvável. Mas semana passada eu preguei uma mensagem que fala que Deus é especialista no improvável, no impensável e no impossível. Eu não estou nem aí se você acha que é improvável, impensável e impossível. Se você achar que isso aqui não funciona, se isso não é igreja, você fique à vontade para ficar nas outras igrejas onde eles estão escravizando as pessoas, pregando um evangelho que não presta, um evangelho que negocia com as pessoas, um evangelho que você traz o dinheiro e aí Deus te abençoa. Fique à vontade. Para ser manipulado, você não nasceu para ser manipulada ou para ser manipulada. Você nasceu para fazer de coração. Você nasceu para seguir a Cristo de coração. Eu vou criar essa igreja com a ajuda de Deus, pela graça dele. Se você quiser participar, você participe. Se você não quiser participar, fique livre também, porque na verdade nós somos todos irmãos. Não estou preocupado, você vai para o metodista, batista, presbiteriano, isso não faz a menor diferença, porque só tem um Deus, um Salvador, um Espírito, uma igreja. Só existe uma igreja. Mas eu acho que é importante você ouvir a verdade de vez em quando. Amém? Imagine se isso tudo fosse possível. Só que essa mudança começa em mim, essa mudança começa em você, essa mudança começa hoje. Não adianta a gente falar assim, eu não vou fazer porque ninguém está fazendo. É o contrário, eu vou fazer porque ninguém está fazendo. Talvez, quando eles olharem, eles façam também. Eu vou fazer porque ninguém está fazendo. Quero contar uma última história para a gente encerrar. Hoje nós fizemos algumas coisas diferentes, mas eu quero contar uma última história para a gente encerrar. É uma história que não tem muito a ver com evangelho e você vai precisar fazer um pouco de esforço para conectar os pontos. Mas agora que nós estamos bem calmos, eu quero te pedir para se concentrar e ouvir essa história. Talvez você já tenha até ouvido essa história. É a história de um estudante que foi falar com um mestre, ou um mentor, e chegou para ele e falou, eu gostaria de aprender os seus segredos do sucesso. O que você fez para ser bem sucedido dessa maneira? Eu gostaria de aprender. E aí o mentor chegou para ele e falou assim, me encontre aqui, ele estava na praia, me encontre aqui amanhã às 4:30 da manhã. E aí o rapaz falou assim, mas eu quero aprender os segredos dos negócios, não quero aprender a nadar. Encontre aqui às 4:30 da manhã. O jovem, já conhecendo a característica do mentor, se vestiu caracteristicamente, colocou aquela roupa de mergulho, né? E foi 4:30 da manhã no dia seguinte encontrar com o mentor. Quando ele chegou lá, no pôr do sol, o sol estava no nascer do sol, o sol estava quase nascendo, o mentor pediu para ele que ele o acompanhasse, sem palavras nenhuma, fez só assim, me acompanha. E ele o acompanhou até a entrada da água. E aí ele olhou para o estudante olhou para ele, e ele começou a andar sentido a parte mais funda. E aí ele andou sentido a parte mais funda, alguns passos, até que chegou mais ou menos na altura do peito. E ele olhou para o estudante como que se dissesse, contemple aí a natureza. Sabe quando alguém olha para você e você entende a mensagem sem palavra nenhuma? E ele deixou que ele contemplasse. O estudante meio sem entender nada. Às vezes, quando as pessoas mais experientes que nós querem comunicar alguma coisa para a gente não percebe na hora. Demora anos para entender o que aquela pessoa quis dizer para nós. Talvez hoje tudo isso seja um conceito alienígena para você, demore anos talvez para você entender o que é essa igreja. Mas, continuando a história, ele contempla ali e ele fala depois de alguns minutos, fala para o estudante, mergulha aí e tenta ficar o máximo de tempo que você conseguir debaixo d'água.
E o estudante foi lá, né? E ficou lá seus 30 segundos, 40 segundos debaixo d'água e voltou, desesperado. E agora? Ele falou, agora você vai fazer o seguinte, ao invés de fazer do jeito que você fez, você vai visualizar você debaixo d'água. Você não quer aprender o segredo de sucesso? Você vai visualizar você debaixo d'água por 1 minuto inteiro. Você vai visualizar os segundos, você vai tentar não se mover, você vai, enfim, ensinou algumas técnicas para ele. Quando o ar parecer que está acabando, você solta um pouquinho pelo nariz, isso vai enganar o seu cérebro. E aí você, se você não aprendeu o evangelho, pelo menos você aprendeu uma técnica de mergulho agora, tá? E aí você vai conseguir ficar 1 minuto. E ele ouviu, atento, respirou e foi. Quando ele começou a ficar sem ar, ele soprou um pouquinho e aí enganou o cérebro dele, ficou mais um pouco, levantou, deu quase 1 minuto. E o mestre falou, muito bem, você conseguiu. Ele ainda não tinha entendido nada. E aí o mestre falou assim, faz mais uma vez agora. Com tudo isso em mente, faz mais uma vez agora. Agora vai ser o seu melhor. E aí ele foi, todo confiante, achando que o mestre estava na dele, mergulhou e ficou. Quando passaram-se 1 minuto e pouco, ele soltou as bolinhas e aí enganou o cérebro. Quando ele se preparou para subir, o mestre fez assim, ó, e segurou ele lá embaixo. No começo ele deu aquela tremida, olhou para cima, falou, ele deve estar brincando. Deu aquela prendida, ficou mais um tempo debaixo d'água. Quando ele viu que não dava mais, ele começou a se rebater e começou a tentar tirar a mão, e o mestre segurava ele lá embaixo e tirava a mão. Ele começou a se rebater, começou a soltar um monte de bolha, começou a perder os seus sentidos, começou a ficar dormente, a vista começou a embaçar, ele fechou o olho. Quando ele viu, estava começando a desmaiar, e aí o mestre puxou ele para cima. E ele, sem entender nada, ficou pé da vida, para não falar outra palavra, e saiu caminhando para a areia, e sem fôlego, ficou lá na areia, e ficou lá alguns minutos. E aí o mestre veio calmamente andando, chegou perto dele, falou, sem precisar perguntar nada, falou para ele o seguinte, as 2 primeiras tentativas foi o que você acha que é sucesso. A última tentativa é o sucesso de verdade. Quando você quiser ser tão bem sucedido quanto você quis respirar, aí você vai fazer o que precisa ser feito para ser bem sucedido. Você vai acordar cedo, você vai ter disciplina, você vai trabalhar arduamente, você vai respeitar as pessoas, você vai fazer tudo o que tem que fazer sem desculpa nenhuma para ser bem sucedido. Essa história não tem nada a ver com o evangelho. Talvez você esteja pensando, virou palestra motivacional agora. Não, eu contei essa história para você fazer uma ligação. Quando você quiser viver essa igreja que eu te propus, tanto quanto você imagina que você quis respirar como esse jovem, aí sim a gente vai chegar no ponto para começar. Por enquanto a gente não entendeu nada. Quando você quiser viver esse evangelho que eu estou te falando, o evangelho de sacrifício, um evangelho que custa, um evangelho que tem preço, um evangelho que não é o evangelho fácil de viver, o evangelho da prosperidade, não, o evangelho que você carrega a sua cruz, o evangelho que você é salvo pela graça, sem negociação nenhuma. Quando você quiser tanto esse evangelho, a ponto de o jovem que estava na água queria respirar, quando você falar assim, eu vou sair para a rua, Deus me usa, eu vou conversar com uma pessoa, me usa os meus minutos, porque eu não sei a hora que Jesus Cristo volta, eu não sei a data, eu não sei o dia, pode ser a qualquer hora, eu estou perdendo uma oportunidade. Quando você tiver esse senso de urgência, de que a igreja precisa ser essa igreja, aí nós estamos a ponto de começar. A ponto de começar. Por isso que eu te contei essa história. Talvez hoje você esteja começando a entender isso. Talvez você nunca ouviu o evangelho na sua vida, nunca ouviu que só Jesus salva, nunca ouviu que só Jesus cura, nunca ouviu que não tem nenhum outro jeito de chegar no céu a não ser por Cristo, nunca ouviu que você estava condenado ao inferno. Talvez hoje seja a primeira vez. Se isso te atraiu, a gente tem Bíblia lá atrás para você ler. Eu não preciso constranger ninguém, tem Bíblias lá atrás, você pode pegar uma de graça, começar a ler, entender o evangelho, para que ele seja internalizado em você. E se você acha que tinha ouvido o evangelho, mas hoje foi surpreendido, seja bem-vindo. Esse é o evangelho de verdade, esse é o evangelho de Efésios, esse é o evangelho de Paulo, esse é o evangelho que não negocia, esse é o evangelho que não compromete. Eu gostaria que você fizesse parte desse evangelho.
Eu gostaria que você vivesse esse evangelho. E aí talvez você esteja imaginando, se você já chama a capela da sua casa, né? Nós vamos cantar mais uma canção para nós encerrarmos. E hoje, propositalmente, eu fiz dessa maneira. Sabe por quê? Quero te contar mais uma história. Perdão se eu estou prolongando, mas eu quero te contar mais uma história. A história é muito rápida. Uma vez alguém me disse o seguinte: não tem como você colocar preço naquilo que tem valor. Pensa nessa frase. É impossível pôr preço naquilo que tem valor para você. Pensa em algo que tenha valor sentimental para você, que você não venderia por nada. É impossível pôr preço naquilo que não tem valor. Sabe, naquilo que tem valor. Sabe o que tem valor, que não tem como pôr preço? A sua salvação. O preço que foi pago pela sua salvação é muito alto. Ele não foi pago com dinheiro. Ele foi pago com sangue. O sangue de um inocente. A sua salvação não tem preço. Sabe o que não tem preço? É quando alguém precisa de um aconselhamento, de alguém que conhece a palavra de Deus, e você pode providenciar esse aconselhamento. Quando alguém estava a ponto de se suicidar, e você, através de uma palavra confortante, consegue impedir que aquilo aconteça. Isso não tem preço. Sabe o que não tem preço? Não tem preço uma comunidade como essa, que vive um pelo outro, uma comunidade que entende as necessidades um do outro, uma comunidade que as portas estão abertas para todos aqueles que não concordam com você, sejam eles preto, branco, amarelo, PT, PSD, heterossexual, homossexual, bissexual, que as portas estão abertas para quem quiser, quando quiser. Isso não tem preço. Isso tem valor. Muito valor. Só que tem uma pegadinha aí. Para que as coisas que têm valor aconteçam, nós precisamos pagar o preço. Nós vivemos numa sociedade capitalista. E agora, a mensagem já foi pregada. Quem quiser conhecer Jesus, vai conhecer Jesus. Ele é soberano, não precisa manipular ninguém. Agora eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando dessa igreja que eu quero te convidar a participar. Esse grupo, essa comunidade que se reúne em tal lugar. A gente se reúne aqui no restaurante, mas seria muito bom se um dia nós tivéssemos um lugar como uma referência, que as pessoas pudessem falar: poxa, ali aquele povo se reúne, aquele povo que cuida um do outro, o povo que ama um ao outro, o povo que entende que não há problema dele e meu, só há nosso problema. Enfim, para que as coisas que têm valor aconteçam, nós precisamos pagar o preço. Infelizmente, o preço é em dinheiro. Não adianta você querer se sacrificar como Tiradentes, que a igreja não vai conseguir um prédio. Seria muito bom, mas não é assim que funciona. Nós vemos uma sociedade capitalista. As coisas que têm valor, o café que a gente toma um com o outro durante a semana, o aconselhamento pastoral, a reunião da igreja, um local para nós termos. Eu estou falando tudo de coisas práticas. Eu não preciso apelar para versículo bíblico para você entender isso, não. Porque o versículo bíblico mais prático que você pode ver é 2 Coríntios 9:17. Você dá se você quiser, quando você quiser, porque você quer. Você não precisa ser manipulado. Mas as coisas que têm valor, a gente tem que pagar o preço para que elas aconteçam. E aí eu quero te convidar. Esse mês nós vamos ter um mês atípico. Nós temos vários irmãos com dificuldade. Vários. Nós temos irmãos que não podem vir à igreja porque tem uma família grande. Infelizmente não estão sem carro. Eu preciso providenciar uma maneira para eles irem para cá. Se você não puder dar carona, eu vou arrumar uma maneira para eles irem para cá. Mas custa.